conteúdos que não podem faltar nos processos de tratamento psicológico de psicólogos, mas psicólogos, qualquer abordagem. São conhecimentos que unem o psicólogo, independentemente qual abordagem ele usa no processo de psicoterapia. Olá, gente, bom dia! Estamos aqui na nossa live de toda terça-feira. Essa semana, não sei se você reparou, eu tô aqui um pouquinho mais vezes fazendo live aqui no Instagram, porque também inicia semana que vem, segunda-feira, nosso workshop, nosso evento principal, que é gratuito. O workshop é para qualquer psicólogo. Qualquer psicólogo que vai atender na área clínica, ou mesmo que de repente não atende na área clínica, mas a área clínica é uma área que ela vai aparecer em todo o contexto de trabalho, do psicólogo. Então é muito importante esse workshop, porque ali a gente vai falar do passo a passo do trabalho clínico, todas as intervenções, todas as possibilidades clínicas que o psicólogo tem para tratar as diversas demandas que aparecem. Lá no workshop a gente vai exemplificar na demanda base que a gente trabalha aqui no nosso Depressão 360, que é a depressão, os transtornos depressivos, com todas as complexidades que essa demanda traz. Automutilação, ideação suicida, comportamento suicida, crises graves, apáticas, ansiosas, psicóticas, ou seja, tudo de mais complicado, difícil que o psicólogo tem para lidar com essa demanda, ou nos diversos contextos da área clínica ali, Então, é gratuito, totalmente gratuito, tá? Então, eu quero muito que vocês assistam, eu quero muito que vocês tenham resultados e eu quero relatos, tá? Porque todo workshop, esse já é, gente, o 16º workshop que a gente tá fazendo. Todo workshop a gente recebe relatos que a pessoa modificou a forma de trabalhar, que a pessoa entendeu como trabalhar, a pessoa tirou um peso das costas dela, tá? No trabalho, porque foi o que aconteceu comigo e que acontece hoje com centenas de nossos colegas. Eu quero que aconteça com você também, que nunca assistiu o nosso workshop, que está aqui pela primeira vez. Mas vamos lá, gente. O tema de hoje, qual é o tipo de conteúdo qualquer psicólogo, qualquer um, independentemente da abordagem na psicoterapia, vai ter que lidar. Por quê, gente? Porque, como eu já falei aqui, psicólogo não faz só psicoterapia. Psicoterapia nem é um serviço privativo da nossa área, Profissionais de outras áreas também podem ser terapeutas, que a gente fala, Mas são psicoterapeutas também. A outra diferença é que o psicólogo, pelos seus serviços de psicologia, seu conteúdo de psicologia ser muito extenso e muito completo com relação a tudo que envolve a gente, nós seres humanos, então claro que fazer psicoterapia com um profissional que vai saber atuar em outras áreas, em outras questões, em outros fenômenos, é muito mais interessante, Mas olha, um exemplo disso. Você estava fazendo psicoterapia com uma pessoa que está a nível de suicídio, só que você só foi descobrir isso no decorrer do processo. E se você é um terapeuta, o que você tem que fazer quando você sabe que uma pessoa está em risco grave de suicídio? Você tem que encaminhar para um profissional, psicólogo e psiquiatra. Já você que é psicólogo, está ali no processo de psicoterapia, você é um profissional que vai lidar com todos os aspectos relacionados à ideação suicida. Então, quer dizer que se eu não faço só psicoterapia, eu atuo em outras esferas de intervenção, então quer dizer que independentemente da minha abordagem, por exemplo, independentemente da minha abordagem, eu tenho que saber fazer documentos psicológicos, eu tenho que saber fazer encaminhamentos, eu tenho que saber fazer avaliação psicológica, que não é só avaliação das abordagens, que as intervenções têm objetivos diferentes. Tudo isso vocês vão aprender certinho para vocês usarem na prática lá no workshop, tá? Eu tô só citando aqui, mas vocês vão aprender essa didática certinho lá no workshop. Mas vocês, por exemplo, quando vocês estão no processo de psicoterapia, o objetivo do processo, o objetivo de uma avaliação é para esse processo. Agora, às vezes a gente vai fazer uma avaliação para saber se essa pessoa precisa de encaminhamento ou não. É um outro objetivo, Às vezes a gente vai fazer avaliação para um documento. É um outro objetivo, Então são vários objetivos, Então o psicólogo clínico, como é uma função privativa, o que significa isso? Uma coisa privativa. Só o psicólogo pode fazer. Mas um outro profissional, ele não pode oferecer um serviço de orientação psicológica, um serviço de avaliação psicológica, porque é exercício ilegal da profissão, é crime, gente? Então só o psicólogo que pode oferecer esse serviço, Então, a gente tem que se empoderar dos nossos serviços, Então, quando a gente fala, por exemplo, de conteúdos, que é o tema da live de hoje, conteúdos que todo psicólogo precisa conhecer para atuar de forma correta dentro das suas diversas intervenções e serviços, são, por exemplo, independentemente da sua abordagem, tá? A gente vai falar, por exemplo, de diversos temas relacionados a desenvolvimento humano. Esse é um tema crucial que todo psicólogo precisa
saber sobre os diversos temas. Gente, a gente precisa ter tudo decorado na nossa cabeça, né? Mas a gente precisa saber que existe por quê. Imagina se você está psicoeducando ou orientando, fazendo um processo de avaliação, um serviço que a gente faz. Um processo de avaliação de orientação psicológica de pais de adolescentes, por exemplo. A gente, ou de criança, né? De criança ou adolescente, a gente precisa entender todo o processo de desenvolvimento de um ser humano nessas fases de idade, porque os pais podem estar atrapalhados ali com relação à comunicação com eles, né? Então, comunicação também é um outro tema que é importante para qualquer psicólogo, né? Saber entender, para poder orientar, para poder lidar e para entender como esse indivíduo funciona, né, diante dessa comunicação. O indivíduo é subjetivo. Esse é o objeto de estudo da área da psicologia, né? É a subjetividade. É o que aquele ser humano tem de único. Então é a gente que vai ouvir essa subjetividade desse ser humano, né? Diante de diversas teorias, né? Então quando a gente fala de comunicação, por exemplo, existe uma comunicação que ela é mais eficaz, cientificamente falando. Mas é claro que como o ser humano é um ser muito subjetivo, pode ser que ele tenha algum tipo de trauma, algum tipo de questão que é só dele. E o psicólogo vai saber lidar com isso. Porque imagina só, aí essa pessoa vai num profissional aí qualquer que não é psicólogo, e aí o profissional fala assim, olha, se comunicar dessa forma é muito eficaz para que você consiga os feedbacks dessa pessoa. Não tem essas coisas de autoajuda, né? Sim, eles falam coisas gerais da psicologia, mas a psicologia, né, de psicólogo, de verdade, a gente sabe que a gente tem que pegar esses temas e a gente tem que alocar aquele indivíduo subjetivo. Então, quando a gente vai estudar sobre comunicação, independentemente se você é um psicanalista, se você é um existencial humanista, ali naquele momento da orientação psicológica, você é um profissional de psicologia clínica. Você não está fazendo processo de psicoterapia nesse momento, né? Então, você não precisa se utilizar só da sua abordagem ali, né? Então, outra coisa que a gente vai falar muito, né, que todo psicólogo precisa entender, teorias do desenvolvimento, teorias do desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano tem vários aspectos, né? Tem o nosso aspecto físico, né? Nosso aspecto fisiológico. Então, cada fase de idade, a gente tem características físicas específicas que a gente precisa respeitar. Imagina na adolescência, o adolescente vivendo vários conflitos emocionais e tudo mais, por conta do seu corpo, das questões hormonais. Imagina a mulher na menopausa, o quanto ela sofre, o quanto essas questões fisiológicas interferem nas suas questões emocionais, nas suas questões sociais, psicodinâmicas ali, né, psicossociais, com seus entes queridos ali, com o trabalho. Então, quanto o psicólogo tem que estar atento a esses contextos de desenvolvimento físico. Não pra gente tratar, a gente não trata, a gente não recomenda remédio, nada disso. A gente tenta entender a relação disso no psicológico da pessoa. Imagina quando a gente fala também de desenvolvimento, outro aspecto do desenvolvimento. Desenvolvimento social, né? O desenvolvimento social, cognitivo, outro tipo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai ser falado, por exemplo, por Vygotsky, por Piaget, né? Esse tipo de desenvolvimento também é importante para que o psicólogo possa orientar pais, por exemplo, com relação ao desenvolvimento, a forma como ele vai se comunicar com essa criança, por exemplo, de acordo com a idade dela, de acordo com o nível de aprendizado cognitivo que ela tem. Então, isso independentemente da sua abordagem, porque você entende que nesse momento de trabalho com essa família, você não está prestando serviço de psicoterapia, você está prestando um outro serviço que não é psicoterapia, e todos os serviços tem um nome. E aí vocês vão conhecer amanhã todas as possibilidades de organização desse serviço até a entrada na psicoterapia, se for possível. Que em alguns casos o psicólogo não pode atender. Vocês vão entender lá também. Então, gente, por exemplo, eu posso fazer psicoterapia numa abordagem específica lá no meu trabalho. Eu, no caso, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Mas eu uso diversos recursos teóricos de outras abordagens, tanto em aplicação de testes, por exemplo, eu uso testes projetivos para algum contexto específico, eu utilizo muito de teorias diversas para explicar, para psicoeducar pais, para orientar pais, para fazer processos de orientação, né? Porque é um serviço que eu presto também, que você também deve prestar. Ou seja, eu faço, por exemplo, quando eu vou falar sobre adolescentes, vocês lá no curso até tem essa aula minha, vocês podem usar no consultório, né? Sobre fases da adolescência. Eu gosto muito de usar um contexto psicanalítico para explicar aos pais sobre essas fases, né? Uma teoria que faz com que os pais entendam melhor, entrem melhor em contato, né? Então tem uma outra função, não é uma
função terapêutica, né? Então, para uma outra função, que eu utilizo as diversas teorias, né? A própria teoria de desenvolvimento humano da psicanálise, da TCC, se você não for psicanalista, se você for psicanalista, ou seja, tem vários processos de desenvolvimento humano. Por exemplo, tem uma teoria, gente, do desenvolvimento moral, que é muito interessante quando você vai lidar, por exemplo, com crianças ou adolescentes com TOD, porque vários desses comportamentos agressivos são causados, né, tem gatilhos em obrigatoriedades morais que essa criança ainda não desenvolveu cognitivamente. Então, quando você começa a ensinar isso, que nesse período a criança ainda não consegue internalizar alguns conceitos morais, porque não tem ainda instrumentos cognitivos para isso, ela não está preparada ainda para isso, ela não tem maturidade suficiente para isso. Então, olha, isso ajuda muito a gente no contexto clínico. Então, gente, independentemente de você ser de qualquer abordagem, você vai ter que se utilizar de diversos conhecimentos. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Beijo, aguardo você e seus colegas, hein? Compartilha aí, cada um compartilhar com um colega, né? A gente já amplia aí nossas possibilidades de aumentar a segurança na nossa prática, né? Então, vamos trazendo seus colegas aí. Tchau, tchau, gente!